Obrigada, Sônia Blota. Bandeirantes 7 e 6. E vamos conhecer um pouco mais de Robert Prevost, o novo Papa. Muito bom dia, Luiz Felipe Nunes. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Robert Prevost, agora Papa Leão XIV, nasceu em 1955 na cidade de Chicago, o primeiro norte-americano a ocupar o cargo mais alto da Igreja Católica. Ele chega ao posto aos 69 anos, então mais jovem do que Francisco e Bento XVI, quando ocuparam o posto de Papa. Ele estudou na infância e depois na adolescência matemática, teologia e filosofia e posteriormente fez um doutorado em direito canônico. Ele é norte-americano, mas se mudou, fez primeiro um intercâmbio para o Peru para atuar como missionário, ficou décadas no país sul-americano, recebeu uma cidadania e em 2014 ele já estava trabalhando em Roma quando o Papa Francisco nomeou ele como administrador apostólico da Diocese de Chiclayo, no Peru. Então, ele viveu parte da vida em Chicago, depois foi para Chiclayo. Ele atuou no país até 2023, quando se tornou cardeal, depois seguiu ali no Peru, agora voltou para ocupar as funções em Roma e por isso, por toda essa trajetória dele nos Estados Unidos e também no Peru, ele começou a ser chamado de o pastor de duas pátrias. E é o que explica o professor de Ciências da Religião da PUC de São Paulo, o João Décio Passos. Ele é um homem muito simples, um missionário, que viveu no Peru, que deixou os Estados Unidos, foi de missão, depois foi eleito geral, né? Obviamente teve que viveu em Roma por 12 anos. Inclusive, no primeiro discurso que ele fez à população, ele falou um pouco de espanhol, fez uma saudação a Chiclayo e também à população peruana, falou em italiano e também em espanhol. A professora de antropologia da religião, a Brenda Carranza, destaca a ligação do Prevost com a imigração também. Muito interessante observar que o novo Papa ele vem de uma realidade migratória muito forte, em um momento em que Estados Unidos vive uma fase extremamente complicada com as questões e políticas públicas da migração. Sobre o nome escolhido foi Leão XIV, em homenagem aos outros papas que escolheram também essa forma de ser chamado, principalmente ao Leão XIII, que atuou no século XIX, foi um dos papas mais longevos da história, ficou 25 anos no pontificado, fez diversas reformas, principalmente no quesito da reforma industrial, da Revolução Industrial que acontecia na Europa. Então, diversas regras da igreja defendendo o direito aos trabalhadores foram baixadas pelo Leão XIII. E, além disso, o Prevost também é o primeiro papa agostiniano. Ele segue a ordem do Santo Agostinho e os especialistas dizem que esses religiosos seguem uma vertente mais discreta, muito estudiosa e que valorizam a vida em comunidade, além da união da igreja, que é uma característica que deve ser muito importante para o novo papa, como aponta o frei agostiniano Antônio Rafael. Santo Agostinho preferia e buscava sempre a unidade da igreja. Até mesmo ele repetiu uma frase de Santo Agostinho logo ao sair na sacada de São Pedro, que para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. Um pouquinho então do perfil do novo Papa, Silvânia e Ana. Obrigada, Luiz Felipe Nunes. Bandeirantes 7 e 9. A expectativa agora é de que o Papa Leão XIV mantenha boa parte do posicionamento progressista de Francisco, baseado na defesa dos menos favorecidos. Isso se deve à experiência do americano como missionário no Peru, destaca o doutor em comunicação e especialista em Vaticano, Marcelo Zanlucci. Ele vai continuar aquilo que Francisco quis. Era um bispo no meio do seu povo, sobretudo na realidade do Peru, América Latina. Ele saiu do Peru para ir receber essa função no Vaticano. Ele tem uma vivência latino-americana, ele fala várias línguas, inclusive o português, e de fato é um nome que surgiu agora nos últimos dias, um nome de consenso, com certeza. Marcelo Zanlucci foi o responsável pela sala de imprensa da Santa Sé na visita do Papa Francisco ao Brasil em 2013. Ele acredita que, pelo primeiro discurso, já é possível identificar quais serão as prioridades do papado de Leão XIV. Algumas palavras são muito fortes, conclamando a paz, falando sobre questões sociais, e o que me chama a atenção, que mesmo sendo americano, não escolheu saudar as pessoas em inglês, mas saudou em italiano e saudou também a sua diocese que está no Peru em espanhol. Ou seja, é um papa
que o seu pontificado, eu imagino que vai ficar marcado por questões sociais, por chamar a paz e, sobretudo, uma pessoa que prevê o caminhar da igreja com todos juntos. Para o doutor em Ciências da Religião e especialista em Vaticano, Felipe Domingues, haverá uma continuidade do legado de Francisco. O Papa entrando com essa saudação, a paz esteja convosco, é uma expressão que Cristo usa, né, no Evangelho, mas também para esse mundo de hoje. A gente falava antes que esse problema das guerras do mundo seria muito marcante na escolha do novo Papa. E ele entra justamente fazendo essa saudação. Ele tem uma visão da igreja mais universal. Acredito que será mesmo um pontificado de continuidade. Diácono Alexandre Varela avalia que, apesar de ter a mesma linha reformista do Papa Francisco, o pontífice é considerado uma voz mais moderada e discreta. Quando você olha por onde ele já passou, ele vem traçando justamente o perfil que os cardeais colocaram. Alguém que vai continuar as reformas de Francisco, mas vai reconciliar a igreja em sua unidade. Estudioso do cristianismo, o jornalista Rodrigo Alvarez concorda em partes. Na avaliação dele, Leão XIV vai manter boa parte do pensamento progressista de Francisco em algumas questões, mas não em todas. Ele é praticamente um pupilo de Francisco, feito cardeal há muito pouco tempo, mas não escolheu ser Francisco II, isso é importante. Ele vai ser continuidade em questões sociais, mas eu não diria que a gente deve esperar continuidade nas questões morais, que foram uma marca reformista de Francisco, por exemplo, ao recomendar a bênção aos casais gays. Não, Leão XIV vai ser herdeiro de Francisco, certamente, mas não uma continuação. Ele já mostrou que tem muita personalidade e vai ser, acima de tudo, Leão XIV. Bandeirantes 713.